Mês de maio, nós dissertamos o mês todo sobre família. Irmãos, eu tenho dito que família, uma das melhores coisas que nós temos é família. Família não é projeto humano, família é projeto de Deus. Uma pena que nós temos perdido a essência de Deus em nós. E perdendo em nós a essência de Deus, nós perdemos os valores desta essência. E a família tornou algo banalizado. A família tornou como que secundária. E para alguns, nem secundário é. É uma pena. É uma pena. Hoje, falar sobre família, vocês oraram por mim, tem orado pelo meu irmão Adamário. Quarta-feira, eu despedi dele para vir voltar para Campinas. E foi interessante que ele estava com a máscara de oxigênio, que está dificuldade para respirar. E ele encheu os olhos de lágrima e disse: Justino, eu não quero ir para o inferno. Eu disse para ele: é muito fácil. É só se voltar para Jesus. É só se consertar com Deus. É só receber o perdão e perdoar. E me deu dó dele. Eu abracei, li alguns textos da Bíblia com ele. Ele disse para mim: eu sinto a ânsia da morte. E tem hora que eu sinto que estou morrendo. Eu disse para ele: a morte não é problema. E a morte não é. Você vai enfrentar ela um dia. Nós vamos enfrentar ela um dia. E se você ouvir a morte como problema, você está com problema, viu? Se você ver a morte como problema, você tem problema. A morte não é problema, irmãos. Amém. Para quem está em Cristo, a morte é bênção. A vida é melhor. A vida é incomparavelmente melhor que a morte. Mas, infelizmente, se Jesus não voltar dentro de pouco tempo, alguns de nós vamos experimentar a morte. Aí eu orei com ele, falei com ele, disse: se você for esses dias agora, você está apenas indo um pouco antes de mim. Se você decidir perdoar, se perdoar, pedir perdão a Deus, consertar com as pessoas, eu vou te encontrar lá. Você só vai um pouco na minha frente, mas eu te encontro lá. É meu irmão, mais novo do que eu, mas ele jogou a vida dele pela janela. Infelizmente, ele bebeu a vida toda, ele criou problemas a vida toda. Dá dó. Eu amo, eu disse a ele: eu te amo e gostaria muito de encontrar você nos céus, mas vai depender da sua posição. Primeiro com você mesmo, segundo com Deus e depois com as pessoas. Irmãos, família. Eu disse que família é um projeto de Deus. E alguns perderam a família. Alguns perderam a família.
Alguns deixaram de ser família para ser um grupo de pessoas que moram na mesma casa ou no mesmo apartamento, que têm compromissos comuns, mas que não é mais família. Isto, no plano espiritual, é muito triste. É muito triste. Família não é algo que eu, você ou os nossos antepassados descobriram ou inventaram. Família foi algo instituído, criado, estabelecido pelo Criador lá no princípio, quando Ele deu forma a todas as coisas. Ele criou ou estabeleceu a família. Então, a família foi estabelecida por Deus lá no princípio. Eu quero meditar em alguns textos da Bíblia com você. E eu preciso que você, em nome do Senhor Jesus, não saia, quem sabe, daqui como você entrou. Que você saia daqui com a conduta, com a postura, com uma atitude diferente. Quanto a você mesmo e a sua família. Eu não gostaria que você ouvisse a palavra de Deus esta manhã e que você saísse daqui e continuasse sendo a mesma pessoa, com a mesma postura, com a mesma conduta, com a mesma atitude, para com a sua casa, para com o seu marido, para com sua esposa, para com seu pai, para com sua mãe, para com seu filho, para com seu genro, para com sua neta, mas você restaurasse e restituísse em você os seus valores de família que estão prejudicados. Amém? Amém. Que Deus tenha misericórdia do seu amém. Que Deus comece a ter misericórdia do seu amém, porque eu vi amém de poucos. E gostaria de ter havido esse forrinho subir para cima do seu amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Lá no princípio, lá na Bíblia. Primeiro capítulo da Bíblia. Versículo 27. Enquanto você acha, deixa eu falar uma com você. Para você sair daqui com atitude e conduta diferente, você tem que aceitar mudanças na sua vida. Mudanças na sua vida. Diz assim a palavra de Deus: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Disse mais, ou disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há folha de vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim se fez. Aqui está, no início de todas as coisas, no início da criação, a reorganização ou reestruturação do planeta Terra, onde Deus colocou o homem. Deus criou o homem e a mulher com uma finalidade: ser fecundos, ou seja, fecundar ou ter filhos, ter famílias, ter descendentes, ter herdeiros. Então, lá no princípio, quando Deus criou o homem, Deus já criou o homem dizendo: olha, você vai ter família, ou seja, você vai reproduzir. Reproduzir. É interessante que
que Deus fala aqui do homem e da mulher, mas a mulher não existia aqui ainda. A mulher aqui, ela ainda não tinha sido trazido à existência. Só no capítulo 2, do versículo 18 a 25, Deus vê que o homem só não era bom, e Ele traz a mulher à existência. E Ele tira do homem uma costela e faz a mulher. Meu irmão, quando eu nasci, você nasceu, nós nascemos, nós éramos filho de um pai, de uma mãe. Eu tinha 10 irmãos, hoje tenho 9. Você, não sei quantos irmãos você tinha, mas você tem seus irmãos, e você era você, e naquela família, e você num dado momento olhou para alguém e escolheu alguém para fecundar, para ser fecundo com você, e a partir daí criar uma família. Você viu uma mulher, você se agradou dela e achou que ela formaria um bom par com você para formar uma família. Você viu um rapaz, você encantou com ele, quem sabe seu príncipe encantado, né? E disse: esse é o melhor que eu posso encontrar para eu ter meus filhos, ser fecundo, para eu dar à luz, para eu criar uma família. E você tomou essa decisão. Essa decisão foi sua. Encontrar uma mulher ou encontrar um homem para você tornar uma só carne com aquela pessoa, e com aquela pessoa ser fecundo, ou seja, ter filhos, formar uma família, formar um lar. A partir daí, você tem obrigações, você tem deveres, você tem compromisso com a pessoa que você decidiu unir-se a ela para formar uma família, como que os frutos que vêm agora desta união, dessa sua escolha de ter alguém como parte da sua vida e ter sua vida como parte da vida de alguém, foi uma decisão sua. Seu pai não te obrigou, sua mãe não te obrigou, em alguns casos os pais nem queriam, os pais nem aceitavam, mas nós decidimos que era a minha decisão ou sua decisão. Ao Senhor lhe fala que meu pai não queria que eu casasse com ela, que eu devia escolher alguém melhor, não sei. Mas eu sei que alguns de nós, nossos pais, não queriam aquela pessoa, achavam que nós podíamos encontrar alguém melhor. Mas a nossa escolha prevaleceu. E nós escolhemos a pessoa que nós quisemos para constituir a nossa família. Sabe o que a Bíblia chama isso? Casamento. Você casou com uma mulher, você casou com um homem, ninguém te obrigou, você pagou para casar. Você comprou terno, gravata cara, você alugou lugar caro, você pagou buffet, você pagou ornamentação, você pagou chefe de cerimônia, você pagou uma série de coisas. Para aquele momento, era uma escolha tão especial para a sua vida, que você investiu naquele momento. Ou não é assim? Você acreditou tanto que você pagou, você investiu dinheiro naquele momento da sua vida, porque é um momento especial na nossa história, na história da pessoa humana. Não esqueço quando, salvo engano, dia 16 de janeiro de 81, Alcione chega para mim e diz: estou grávida. E não tive toda a convicção ainda que assim era, mas eu fiquei feliz.
Nosso primeiro filho. Quando o filho nasce, a gente fica bobo. Uns nos deixam nem o pai e a mãe pegar o filho. Não deixa ninguém pegar o filho, é meu. A gente não deixa ninguém pôr a mãozinha e pegar na bochecha dele, ele fica bravo, apertar dele, ele fica bravo. A gente não permite nada. É da gente. Mas o tempo passa. E o tempo passando, em lugar de nós crescermos nesse compromisso, nessa lealdade, nessa fidelidade, nós vamos nos fragilizando. E nós vamos nos distanciando. Aquela criancinha que no início nós nem deixávamos pegar, passa um tempo, a gente acha que ele é trabalho, ele é dor de cabeça, ele é incômodo, ele é despesa, ele é gasto. Quando pequenininho, é tão engraçadinho. Quando cresce, eu tenho problemas. Ele é problemas. Ele é dor de cabeça. Ele é gasto. Irmãos, nós precisamos, em o nome do Senhor Jesus, nos posicionarmos de forma correta, bíblica, cristã, espiritual, para que o princípio de Deus e bíblico realmente acompanhe o nosso viver, enquanto nós vivemos e durante toda a nossa vida. Amém. E essa é a primeira questão que eu quero que você pense sobre ela. Primeiro, você foi criado por Deus. E não foi criado um ser comum e qualquer. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E se eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos, você pode, eu posso, nós podemos produzir os frutos. Amém. Do Espírito de Deus em nós. Aquilo que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 os frutos do Espírito. Então eu e você, criado à imagem e à semelhança de Deus, e principalmente na nossa casa, para com a nossa esposa, para com o nosso marido, para com nossos filhos, nós podemos exercer o fruto do Espírito, porque fomos criados à imagem e à semelhança do Deus eterno. E Ele é tudo isso. Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é benigno, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é benigno. Porém, o homem e todos nós, por questões egocêntricas e por influências malignas, nós nos esvaziamos da imagem e da semelhança de Deus e passamos a ser pessoas, desculpa a expressão, meus irmãos, malignas. Passamos a ser pessoas malignas. Talvez essa expressão é muito dura para você. Mas um marido que odeia ou maltrata a esposa é benigno? Uma mulher que odeia e maltrata o marido é benigna? Um pai que odeia o filho é benigno? Um filho que odeia o pai é benigno? Nós nos tornamos malignos, ou seja, as nossas atitudes deixam de ser atitudes condizentes
com o Espírito Santo de Deus para termos atitudes maléficas. E passamos a criar nossos filhos de forma antibíblica, anticristã e até, podemos dizer, anti-Deus. E por quê? Porque não ensinamos nossos filhos o caminho em que deve andar. Salomão disse: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for grande, não desviará dele. Quando eu cheguei em Campinas, a cultura de Campinas é um pouco diferente da cultura de Goiás. Ou talvez São Paulo. E eu vi os pais, 6 primeiros meses, não trazendo os filhos para a igreja. Não, dificilmente um campineiro traz o filho para a igreja nos primeiros 4, 6 meses. Eu, mas Alcione, nossos filhos nasceram nos cultos. Samuel tinha uma cabeça deformada quando ele nasceu. A gente chegava na igreja com ele, aquela cabeção estranha assim, as mulheres, o senhor põe a touquinha dele, põe um bonezinho dele, porque a cabeça dele era horrível. Mas não nos incomodava, era nosso filho. Nós chamávamos ele com aquela cabeça estranha que ele tinha. Depois, com o passar dos meses, a cabeça consertou e ficou direito, não é? Mas eu lembro disso, não é? E a pessoa falou, põe a touquinha dele, que a touquinha dele, para a cabeça dele era meio estranha realmente. Mas aquilo não nos incomodava, era o nosso filho, não é? E nosso filho nós amamos como ele é, e principalmente quando recém-nascido, quando novinho, ele é lindo, não é? Não parece com ninguém, com nada, a gente acha que nosso filho é lindo, não é? Depois de alguns meses que ele vai tomando a forminha, que a gente vai ver como ele vai parecer, né? Quando ele é recém-nascido, a gente diz assim, é a cara do pai, é a cara da mãe, que um dia a gente sabe se é a cara do pai ou da mãe, que é a cara de que ele é, não é? Ele começa a ter a forminha, o jeito dele, a aparência dele, a fisionomia dele, a gente aí começa a ver que tem um pouco do pai, um pouco da mãe, a gente começa a ver, quem sabe, tem um pouco do avô, da avó, né? Mas às vezes nós não trazemos nossos filhos e não os criamos na igreja. Não os criamos como deveriam estar todos os nossos filhos, quem tem aqui da escolinha dominical, aprendendo da Bíblia, aprendendo de Jesus Cristo, da salvação, da vida eterna, do perdão, da graça. E esse filho, irmãos, que foi criado na igreja, aprendendo Jesus, em dado momento, ele vai me contestar. Ele vai te contestar. Pai, mas não foi isso que eu aprendi na igreja. Não é o que o senhor está fazendo que eu aprendi na igreja, pai. Mãe, não é o que o senhor está falando que eu aprendi na igreja. Isso vai acontecer, e pode acontecer, e glória a Deus se acontecer. Se o seu filho, sua filha, chegar um dia para você, filho, pai, não foi isso, pai, que nós ouvimos na igreja. Não foi isso que eu aprendi na escolinha bíblica dominical. O senhor está agindo diferente daquilo que eu ouvi e aprendi na escola bíblica. E a Bíblia nos mostra alguns filhos que ensinaram a seus pais. E que bom se nossos filhos aprenderem e assimilarem de Deus para nos ajudar em dado momento da nossa vida. Existe uma oração que ela é universal. E todas as religiões, menos budista e hinduísta, as religiões orientais, não ora a oração do Pai Nosso, mas quase todas as outras religiões oram o Pai Nosso. Menos os animistas, que são religiões tribais, do povo
de cultura nativa, que não conhece ainda a Bíblia, não conhece a oração do Pai Nosso, não orem a oração do Pai Nosso. Mas todos os outros oram a oração do Pai Nosso, mas oram algo artificial. É uma expressão vazia. É um cumprir de um dever religioso, porque não tem a autoridade paterna de Deus sobre a vida deles. Só deve orar a oração do Pai Nosso aquele que tem de forma clara e objetiva a figura paterna de Deus sobre a sua vida. E aceitando a figura paterna de Deus, assume obedecê-lo como Pai na sua vida. Sabe onde está o decálogo? Os 10 mandamentos? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, ou melhor, Êxodo 20. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Amém? Amém. Então falou Deus a todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas de embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai e dá-lhe as tábuas dos mandamentos, ele diz a Moisés: Moisés, olha, diga ao meu povo o que está escrito nestas tábuas. Então, não adorarás, versículo 5, não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A palavra zeloso aí é a mesma palavra para ciúme. Essa palavra zelo é a mesma palavra ciúme. Deus tem ciúme de ti. Deus tem ciúme de mim. Deus tem ciúme de nós. Ele nos criou a imagem e a semelhança dele, e ele não me quer, ele não te quer se envolvendo com outros. Ele quer exclusividade minha, sua, para com ele. Nós temos ciúme da nossa esposa, nós temos ciúme do nosso marido, porque nós não os queremos envolvendo com outros. Nós temos ciúme dos nossos filhos, porque nós não queremos eles desvirtuados, nós queremos mantê-los dentro da retidão, daquilo que nós achamos que é melhor para eles, e não está errado isso. E quando Deus diz, eu sou zeloso, a palavra zeloso aqui tem o sentido de ciúme. Deus tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de ti, Deus tem ciúme de nós. E ele diz, visito a iniquidade. Iniquidade é um tipo de pecado, erro, transgressão dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então Deus tem ciúme, e esse ciúme de Deus leva ele a visitar ele chega à casa, ele chega ao lar, ele chega à família, dos pais e dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração.
É do Justino que eu vou falar agora, tá? Eu creio que todos nós era para ver nossos tataranetos. Era para nós até ver nossa quarta geração. Não sei se 100, se 110, 120, não sei. Era para nós ver até a nossa quarta geração. Porque Deus visita os pais, os filhos até a terceira e quarta geração. Pelo menos a terceira, todos nós deveríamos chegar, ver os nossos bisnetos. Eu acho que Deus quer isso para a sua vida, para a minha vida. Amém. Você viver para ver seus bisnetos. E se você em Deus crê e exercer a fé, quem sabe até os tataranetos. Infelizmente a sociedade mudou. E os valores da sociedade hoje, com relação à família, mudaram muito. As pessoas querem ter filhos mais velhos. Meu sonho era casar com 17 anos. E aí conheci uma menina na igreja lá quando eu me converti. E me encantei com ela. Aí cheguei para meu pai e disse: pai, eu tenho uma menina lá na igreja que eu estou gostando dela, eu queria casar com ela. Aí meu pai disse: você nem aprendeu a amarrar a calça ainda. Como é que você vai casar e cuidar de esposo, ter filho, você nem aprendeu a amarrar a calça ainda? Eu falei: pai, tá bom. O senhor falou, eu te ouvi. Mas meu sonho era casar, ter filhos logo, criar meus filhos, e para eu, mais novo, já ter os filhos criados e viver. Mas depois eu decidi que nem ia casar. Meu sonho depois era ter uma plaquinha no meu quarto, que vive um solteirão feliz. É verdade. Só que depois vi Alcione e mudei de ideia. Né? E foi muito bom. Fomos jantar segunda-feira na churrascaria que eu levei ela a primeira vez para jantar, que eu assustei tanto que ela comia, que ela achou que eu estava achando ela tão bonita, vendo ela ali e tal, né? E a churrascaria é muito boa, lá em Goiânia. Eu fui com as sobrinhas dela jantar lá segunda-feira, foi muito bom. Né? E lembramos 35 anos atrás, quando nós fomos jantar pela primeira vez, e ela foi me acompanhar no casamento de José Carlos, um amigo, filho na fé meu, não filho na fé meu, mas era da igreja que eu pastoreava. Então, meus irmãos, Deus tem planos para a sua vida. Meu irmão, você não está solto no tempo e no espaço. Não, meu irmão, você faz parte do projeto de Deus, do plano de Deus. O projeto para Deus passa pela sua vida. Isso te torna um pouco mais responsáveis, porque prestaremos conta. Prestaremos conta. Eu, Justino Moacir Rosa, um dia terei que prestar conta a Deus do Samuel, Tiago e Miriam. Os frutos que Deus me confiou não são apenas pessoas, são vidas. São vidas. Mais do que vida. Quando Jacó desce ao Egito, a Bíblia diz que desceram o quê? 60 almas. 60 almas desceram ao Egito. Deus me confiou 3 vidas: Samuel, Tiago e Miriam. E estas vidas que Deus me confiou, eu preciso e eu vou prestar contas delas a Deus. Eu as encaminhei, eu exerci meu papel de pai na vida deles, eu fui confidente, eu fui amigo, eu sentei com eles, eu os aconselhei, eu lhes ensinei o caminho que deviam andar. Ou eu fui apenas um provedor? Dei, e achei que tinha cumprido o meu papel. O papel de pai não é dar. O papel de pai é exercer autoridade sobre a vida do filho.
Desculpa você que é pai que está aqui nesta manhã. Se você não está exercendo a sua autoridade de pai sobre o seu filho, você está em pecado. Sua conduta de pai está errada. Filho não é para passar a mão na cabeça, o pai não é para passar a mão na cabeça de filho. Pai é para ensinar o filho o caminho em que ele deve andar. Eles nunca gostam, viu? Eles nunca gostam quando você mostra o caminho que eles devem andar. Mas quando eles se tornam homens e que eles pensam um pouco, eles vão te abraçar e te agradecer. Obrigado, papai, pelo caminho que o Senhor me guiou. Obrigado, papai, por o Senhor ter cobrado de mim. Obrigado, papai, por ter exigido de mim. Obrigado, papai, por ter puxado a minha orelha. Obrigado, papai, por aquela cintada que o Senhor me deu um dia. Pai é para exercer a autoridade. E Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Eu falei quarta-feira no nosso culto de 3 personagens. Um Eli. Eli era sumo sacerdote no templo de Deus. Mas Eli não disciplinou seus filhos, não ensinou seus filhos, não educou seus filhos se tornaram transgressores quanto mais. Andava com as mulheres na igreja, pegavam das coisas santas para eles. Eli deixou os filhos cometerem iniquidade, e um dia morre os 2 filhos de Eli, e morre Eli, no mesmo dia, morre os filhos e o pai. Uma tragédia. E aí surge uma expressão bíblica, Icabote, que significa, foi-se a glória do Senhor. Da casa de Eli, da família de Eli, da descendência de Eli, fica um neto, que nasce quando a nora ouve que o marido morreu, que o cunhado morreu, e vê o sogro cair e morreu. Ela estava grávida, e ela dá à luz a uma criança, e ela põe o nome daquela criança, Icabote. Ou seja, foi-se a glória de Deus. Se você não educar seu filho, se você não disciplinar seu filho, se você não criar seu filho pelo caminho em que ele deve andar, a glória de Deus vai sair da sua casa, da sua família, do seu lar. E a pior coisa para uma casa, para uma família, para um casamento, é quando a glória de Deus sai e vai embora. Ficou um filho, um neto, cujo nome era meu avô, perdeu a glória de Deus. Meu avô não deixou a glória de Deus sobre meu pai, meu tio, e eu significo, foi-se a glória de Deus. Que tristeza. Aí vem Saul, o primeiro rei de Israel, um homem bonito, alto, cabelo lindo, homem de aparência, de porte, escolhido, estabelecido, rei sobre Israel. Mas esse homem desvirtua de Deus. Esse homem comete erros, pecado. E da mesma forma de Eli, vai para uma batalha, vai para uma guerra, na mesma batalha, na mesma guerra, morre seu filho Jonatas, seu filho Ofni, Finéias. Eu sei que morrem os 2 filhos e ele, no mesmo dia. No mesmo dia, é morto o rei Saul, o príncipe Jonatas e o irmão deles. Não. Robão depois briga com Saul e divide o reino lá, o Jeroboão.
Mas morre ele e os 2 filhos. Como é triste isto! Numa mesma data, no mesmo momento, morre o pai, o rei, morre o príncipe em terceiro lugar, que assumiria o reino. Os 3 morrem na mesma batalha, no mesmo dia. Triste, muito triste. E sabe por que morreram? Porque fugiram ao propósito, à vontade e à direção de Deus para a vida dele. Saul, por não exercer a autoridade real como deveria exercer, a autoridade paterna como deveria exercer, morre ele e os 2 filhos na mesma oportunidade. Mas tem um homem na Bíblia que a Bíblia não fala muito sobre ele, mas ele teve um filho maravilhoso, apesar do filho ter desviado, mas não permaneceu desviado o filho. Esse homem chamava Manoá. Esse homem, o anjo foi falar com ele: Manoá, você vai ter um filho, esse filho vai abençoar a nação, esse filho vai ser uma bênção e vai livrar vocês do cativeiro. E antes que o menino nascesse, ele fala com Deus, que todos aqui que vão ter filhos deveriam fazer antes de ter o filho. Senhor, como é que esse menino deve ser criado? Como é que esse menino deve ser alimentado, tratado? Como é que nós devemos criar esse menino? Manoá e sua mulher, quando o anjo fala que eu tenho um filho, eles se voltaram para Deus e perguntaram: Senhor, como é que o Senhor quer que nós criamos esse menino? Como é que esse menino deve ser criado, educado? Como esse menino deve ser conduzido? E esse menino é Sansão. O Espírito de Deus vinha sobre esse menino. Esse menino era tremendo, maravilhoso, glorioso, vitorioso. Mas antes de ter o menino, eles oram, eles falam: Senhor, como eu devo criar esse menino? Como eu devo educar esse menino? Como esse menino deve ser criado, educado? É verdade que em dado momento na história, Sansão pega um desvio, casa com a mulher de Gaza, que não era mulher própria para ele, se encanta com Dalila, uma prostituta, se envolve com ela, fala para ela o que não deveria ter falado, porque ela não era uma só carne com ele, ela não era temente a Deus, mina ele. Deixa eu falar outra coisa com você. Não casa com a mulher se você não é casado, ele que vai minar você. Procure conhecer a família da mulher onde você vai casar, os princípios, os costumes, a forma de viver que a família se condiz com a sua forma de ser e viver. Você procurar um rapaz para casar, vai conhecer a família dele, ver como eles vivem, qual a atitude que eles têm, qual o compromisso de vida que eles têm, se bate com seus valores. Não case com um homem ou com uma mulher que não tem os valores que você tem. Vai minar seus valores, vão solapar seus valores, e mais cedo ou mais tarde, com o risco do grande castelo construído no noivado e numa cerimônia pomposa de casamento ruir, todo o castelo ruir. Sansão, criado por Manoá e sua mulher, como a orientação que Deus deu a eles, e eles criaram o menino como Deus mandou que eles criassem o menino. O menino cresceu, tornou homem valoroso, guerreiro, porque o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele era tremendo, cheio do Espírito de Deus, até que ele deixou que o pecado entrasse na vida dele, e ele se tornou um escravo. Mas se cumpriu a palavra de Deus na vida dele: ensine a criança o caminho em que deve andar, e quando for grande não desviará dele. Sansão, cego dos 2 olhos,
Sansão, ao redor de uma pedra de moinho, empurrando aquele moinho para moer trigo para os inimigos. Subjugado, escravizado, dominado e servindo de chacota, servindo de palhaço para os inimigos. Num dado momento, voltou sobre ele aquele que o pai, a mãe lhe ensinou, o temor do Senhor, os princípios de Deus, e ele ora: Deus, Jeová, Senhor, Todo-Poderoso, meu pai Manoá, da minha mãe, me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade. Deus, em nome de Jesus, me dê mais uma oportunidade. Então, Sansão percebe que seus cabelos voltam a crescer. Ele voltou lá na infância, naquilo que o pai e a mãe pediu a Deus. Nos ensina como em criar esta criança. Ele lembra de como ele foi criado pelo pai, como ele foi criado pela mãe, e ele ora a Deus: me dê mais uma oportunidade, Deus, não me deixa morrer assim, me dê mais uma oportunidade, Deus. E sabe o que acontece? O Espírito de Deus volta sobre Sansão, e o propósito de Deus na vida de Sansão se cumpre. Ele estava num palácio, cheio dos inimigos dele, ele cego, servindo de chacota e de palhaço para os inimigos. Ele chegou no templo dos deuses, dos inimigos dele, onde ele foi levado, e lá estava o irmão, a irmã dele. Ele disse para os irmãos: vai embora daqui, Deus está comigo, Deus é por mim, vai embora daqui, deixa eu aqui sozinho, o que é de Deus vai se cumprir na minha vida. Chegou a hora de se cumprir na minha vida o que é de Deus, que é acabar, exterminar com os meus inimigos, com o inimigo do nosso pai, nossa mãe. Ele só pediu: irmão, me deixa ao pé da pilastra central, leva eu para a pilastra central. Eles levaram, eles disseram: me deixa aqui, e vai embora. Ele abraçou aquela pilastra e ele a derribou, e ao derribar aquela pilastra, ele vingou todos os seus inimigos, e ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Aleluia. Ensina seu filho o caminho em que ele deve andar. E se por qualquer motivo, em dado momento, ele andar por caminhos tortuosos, ele vai lembrar que há um Deus que ama ele, há um Deus que ele aprendeu sobre ele, há um Deus que é sobre todas as coisas, há um Deus que tem ciúme de nós, que nos ama e que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Meu irmão, nós reproduzimos. Seu filho, sua filha, é reprodução sua. Se tirar o sangue dele e fizer o DNA, é seu. Não é do Justino, é seu. Pegar o sangue do Tiago, da Miriam, do Samuel, é o meu sangue. Nós reproduzimos. Eu sou responsável por aqueles que Deus me confiou. Você é responsável por aqueles que Deus te confiou. Exerça a sua autoridade. Exerça seu papel. Assuma seu compromisso com você mesmo e com Deus. E você vai ter filhos. Vai ter família. Que você vai ter prazer em educá-los. Em criá-los no temor do Senhor.